Bom dia, todo mundo bem? Que bom estar aqui com você. Quarta-feira, dia 15 de abril. Que prazer imenso participar junto com você que chega comigo aqui ao vivo agora no nosso devocional diário Uma Coisa. É um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel. Sempre um prazer imenso estar aqui acompanhado de tanta gente de manhã bem cedo, todo dia às 7 da manhã. E para você que está assistindo depois, seja pelo Instagram, YouTube ou Spotify, Deus abençoe o seu dia hoje também. Bom dia, Estela, Rosivone, Walter, querida Vitória, Márcia, Cleise, Tereza, tudo bom? Vanessa, Ricardo, Cris, Cláudia, Teca, Vanessa, duas Vanessas aqui hoje, Wagner, André, Bruno, Andréia, Fran, bom dia, Angélica, quartou, Lourdinha, Jane, amém. Deus abençoe você. Pastor Marcelo Quintão chegando aí agora também. Lene, tudo bem, Lene? Um abraço aí do meu amigo Luiz, Jane. Bom dia a todos. Vamos lá para o nosso devocional. Tudo bem, Carlos Alberto? Amém. É isso aí. Obrigado, Adriana. Você também. Deus abençoe. 15 de abril, quarta-feira, um texto muito legal aqui. Você está pronto? Vamos lá? Por que estás chorando? Texto de João, capítulo 20, verso 13. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Maria Madalena lembrava vividamente do dia em que Jesus a libertou da escravidão demoníaca. Ela se tornou uma seguidora devotada dele naquele dia. Lucas capítulo 8, verso 2. Ela o viu curar os doentes e ensinar as pessoas sobre o amor de Deus. Sua vida foi transformada pela experiência cheia de alegria de estar com Jesus. Mas então seu mundo desabou. Seu Senhor foi preso e assassinado brutalmente. As multidões que tinham clamado Hosana no começo da semana gritaram crucifica-o no final dela. A última surpresa chegou quando ela foi ungir o corpo de Jesus na tumba e ela viu que ela estava vazia. Alguém aparentemente tinha roubado o corpo. Ao chorar, soluçando em desespero, anjos perguntaram: por que você está chorando? Ela estava ali em uma tumba vazia. Jesus havia ressuscitado como tinha prometido. Saber que Jesus estava vivo colocou tudo de volta nos eixos. E Maria correu com grande alegria para compartilhar as boas notícias com os outros. A vida cristã nem sempre é fácil. Há momentos muito alegres no caminhar com Jesus, mas também haverá tempos quando nada faz sentido e o nosso mundo parece estar desabando. Nesses momentos você vai precisar fitar os olhos na tumba vazia. É essa tumba abandonada que lhe dará esperança, porque simboliza a vida que é sua e lhe dará a vida que é sua, dada pelo Senhor ressurreto. A tumba vazia promete que nada, nem mesmo a própria morte, pode derrotar os propósitos do seu Senhor. Você está chorando diante de uma tumba vazia? Amém. É isso aí. Graças a Deus pelo nosso devocional diário. Como é que você está nessa manhã? Como é que você recebe essa palavra? Esse devocional nos faz lembrar o tempo todo que a vida tem os seus altos e baixos, né? Que a gente tem momentos muito bons, momentos muito ruins. Faz parte da vida. E a gente precisa já saber disso, né? A gente não precisa ser pego de surpresa. A vida tem desafios, né?
Ontem mesmo, momentos de muita alegria, momentos de tristeza, um problema grave para resolver e uma alegria para celebrar. Acontece, todo mundo tem. Eu acho que você também. É muito bom quando a vida vai muito bem por muito tempo. Mas, em geral, nós sabemos que problemas vão aparecer, porque o mundo que a gente vive traz isso. Mas alguns desses problemas, como a gente acabou de ler aqui, né, pode parecer que é o mundo desabando na nossa frente. São tão grandes, são tão graves. E a Bíblia vai exemplificar isso como uma grande tempestade na vida, um grande deserto, ou um gigante que precisa ser vencido. É mais ou menos a analogia que a gente usa no púlpito, né, para falar dos grandes problemas que aparecem na nossa vida. Em geral, de origem relacional, familiar, ou uma doença muito grave que a gente tem que lutar contra ela, ou uma crise financeira muito grande, que parece que abala tudo na nossa vida. Ou outras questões, decisões que a gente toma, escolhas que a gente faz, a gente se arrepende profundamente. E agora a vida vai ser diferente por causa daquelas decisões. Esses momentos muito difíceis, muito complicados, nós estamos sendo hoje lembrados e alertados que não precisam nunca ser o final da nossa história. É tão importante quando a gente lembra que a dor que a gente está vivendo hoje, ela vai passar. Que os momentos difíceis que você está vivendo hoje não vão ser o último capítulo, mas um capítulo da sua história de vida. Enquanto a gente está vivendo, é só dor, só sofrimento, e a gente parece que não consegue enxergar mais nada. Ninguém pensa vai passar. A maioria de nós pensa não vai passar. Esse é o final, é isso que eu vou viver o resto da minha vida. É uma grande bobagem, uma grande mentira acreditar nisso. Não, o que você está vivendo hoje vai passar também. E como a gente falou, né, nesses dias, se você quiser ser só resolutivo, você vai arrumar um jeito de passar rápido aquilo, para acabar com aquele sofrimento quanto antes, porque você só quer resolver, como eu gosto, né, de resolver o problema, e talvez perca o que Deus está fazendo no meio do problema. Mas se você confiar nele, no tempo certo, do jeito dele, crescendo um dia de cada vez, você vai experimentar não apenas a solução do problema, mas tudo o que ele pode ter trazido de benefício enquanto você tratava dele. Quando você anda com Deus, você vai se acostumando com isso. Há uma diferença muito grande em reconhecer a presença de Deus no meio dos seus problemas e achar que você está sozinho lá, tendo que resolver ele. Faz toda a diferença. Tem sido a melhor coisa da minha vida, o maior norte da minha vida tem sido esse. Eu sou até, às vezes, as pessoas até muito próximas de mim falam, não entendo como é que você pode ficar tão tranquilo diante disso. E eu respondo, eu também não entendo. Não dá para entender. Porque, na verdade, eu não sou, embora pareça, por natureza, uma pessoa muito tranquila, muito calma. Não, eu fico nervoso fácil. Mas existe algo que a gente descobre enquanto a gente caminha com Deus, que, primeiro, se você não tem controle, você não tem controle. O que adianta ficar desesperado, nervoso, agitado, tentando resolver algo que você não consegue? Você pode entregar a ele. Você pode realmente confiar que Deus está te ajudando. Ele está tomando você pela mão, te ajudando para o próximo passo. Uma das maiores questões para a gente, quando a gente está sofrendo uma grande crise, a gente quer sair logo dela, é que a gente ignora um dia de cada vez e um passo de cada vez. Como a gente falou mais cedo essa semana, o processo, né? O que tem que ser respeitado, que é um dia de cada vez. E no dia que passou, talvez, aparentemente nada mudou, mas um pouquinho de avanço aconteceu. E amanhã acontece mais um pouco. Enquanto isso, Deus está formando em você uma pessoa mais forte. Se a gente souber que é um dia de cada vez, que é um passo de cada vez, e deixar Deus nos guiar, mesmo enquanto está doendo, você não vai se arrepender. Você vai ver que Ele realmente é grande, poderoso, ama você, e vai te levar para onde Ele quer te levar. É como se aquela sexta-feira da crucificação, para Maria Madalena e para todos os outros, fosse um dia sem fim. Porque
a dor e a decepção que vieram com a morte de Jesus. É muito legal porque eles mencionam, Maria participou de tanta coisa, ela tinha uma dívida de gratidão com o Senhor tão grande. Ela talvez pensasse, eu nunca vou fazer o suficiente para compensar o que ele fez por mim, e agora eu não tenho nem como demonstrar mais isso porque ele morreu. E ele era tudo para mim. Ele era o ar que eu respirava. Como é que eu vou viver agora? Imagina o tamanho disso tudo. A dor de perder alguém é incomparável. Ela com certeza pensou que iria viver aquele luto por anos e anos. Mas que surpresa quando, depois de chegar à conclusão que ninguém levou o corpo dele, ele mesmo pegou aquele corpo dele, né, e se levantou, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando ela chegou a essa conclusão, com certeza tudo mudou. E se a gente começasse a olhar para as nossas questões, para os nossos problemas, como uma tumba, como um lugar que exemplifica a morte, que revela fim, mas uma tumba vazia, que agora revela que vida e a nossa vida que Ele nos deu tem esperança outra vez. Isso é bom demais, né? Esse texto nos coloca do lado dessa mulher, Maria Madalena, num dos momentos mais escuros da história, que é o silêncio daquele sábado. Elas não puderam no sábado fazer o que elas queriam fazer e foram fazendo no domingo, porque sábado eles tinham como um dia sagrado onde ninguém podia trabalhar. Então, eles nem sabiam o que esperar, mas não dava para trabalhar no sábado. E na madrugada de domingo, bem cedo, elas vão até a sepultura para simplesmente constatar que tudo realmente estava perdido. E ela iria, com certeza, enquanto planejava ali embalsamar, pensava, quando eu estiver embalsamando o corpo do meu Senhor, ela iria chorar muito, porque é o corpo inerte, frio de alguém que há poucos dias atrás era tão vivo e tão maravilhoso na história dela. Mas ela não chora por causa dessa expressão, ela chora pela surpresa de que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, pelo menos com base no pensamento dela. E ela não percebia que naquele momento ali Deus tinha virado a página mais importante da história. É fantástico perceber, né, que enquanto Maria tenta entender aquela tumba vazia como uma tragédia, o céu está vendo o sinal definitivo da vitória. Enquanto às vezes eu e você olhamos para algo e vemos destruição final e não tem mais jeito, pode ser que Deus tenha dito, não, esse é o lugar da sua redenção. Por que você está chorando? Essa é a pergunta que os anjos fazem para Maria. Eles não estão tentando minimizar a dor dela, dizendo, não precisa, não é isso. Mas é uma revelação de que a realidade já mudou. Mesmo que os sentimentos dela ainda não tenham acompanhado essa mudança. E às vezes a gente demora para compreender tudo. Às vezes a gente também chora diante de algumas tumbas vazias, algumas situações que Deus já começou a agir. Às vezes é porque nosso olhar fica muito preso ali naquele trauma, né, do que aconteceu com a gente. Aquela perda. Isso tudo é a narrativa do nosso fracasso. Faz parte da vida. Na prática, o que a gente hoje está conversando é mais uma vez, parecido com o que a gente falou ontem, o convite que Deus nos faz para reinterpretar as nossas dores, agora à luz da ressurreição. Lembrando de que Deus já nos deu o presente da vida eterna. Não significa que você vai negar o luto. O luto é muito importante. O luto por qualquer coisa que você perdeu precisa ser vivido, não pode ser escondido, guardado ou ignorado. Quando a gente não trata daquilo ali, mais tarde a gente sofre desnecessariamente. A perda de alguém tem que ser chorada.
A perda de um relacionamento precisa ser lamentada. Seja o que for que você perdeu, você foi separado daquilo que você amava tanto, tem o seu lugar de tristeza. Eu lembro que a Bíblia fala que Moisés havia morrido e 30 dias Deus deu ao povo, 30 dias para chorarem a perda do seu líder. Mas depois de 30 dias Deus falou, já está bom. Vocês cumpriram um propósito muito importante, tem que chorar mesmo. Mas agora vamos levantar. A psicologia vai dizer que são 2 anos aproximadamente. Nem todo mundo concorda com isso. Mas a perda de alguém muito amado, muito querido na sua vida, você só vai ter elaborado propriamente depois de 2 anos. Alguns vão dizer. Para mim faz até sentido. E a gente tem que tomar cuidado para não tomar decisões muito grandes em períodos assim. Na verdade, é tempo de descansar um pouquinho mais a mente, deixar Deus falar o nosso coração. E se cuidar, e se tratar. Né? Luta é importante, a tristeza tem o seu lugar. A confusão pode estar ali com a gente. Mas no meio das nossas lágrimas, o que esse texto está nos convidando a fazer é levantar os olhos para o fato de que Jesus está vivo. Que coisa boa, né? E seus propósitos nunca foram derrotados, mesmo quando parecia. Queria convidar você a fazer disso uma aplicação concreta na sua vida, identificar hoje qual é a tumba, entre aspas, que tem feito você chorar. Talvez um relacionamento mesmo que terminou, um sonho que você tinha que agora parece que morreu, uma porta que se fechou. Todo mundo tem isso, tá? Todo mundo chora por isso. Ou um diagnóstico, uma perda financeira. Queria que você trouxesse essa situação conscientemente em oração a Deus. Colocasse a cruz, mas também a ressurreição entre você e essa situação que você está vivendo. Como quem ora, Senhor, eu estou chorando aqui, mas eu sei que o Senhor já venceu a morte. Eu estou passando por isso, não está sendo fácil, mas eu confio em Ti. Sua oração precisa ser assim. Eu creio que essa tumba vazia pode significar esperança para mim hoje. Depois que você fizer essa oração, dá um passo, um pequeno passo, que seja coerente com a sua fé na ressurreição, na vida de Cristo. Talvez seja, você está há muito tempo sem fazer nada. Lembra que eu falei? Deus fala para o povo, agora está na hora de levantar. Talvez seja voltar a servir. Você se deu licença para chorar durante bastante tempo, mas agora está na hora de voltar. Talvez simplesmente agradecer. Senhor, eu quero te agradecer porque em Cristo eu sou mais do que vencedor, apesar das circunstâncias. Ainda que eu não tenha visto tudo resolvido ainda. Porque aquela pergunta dos anjos vai continuar ecoando hoje e sempre. Por que você está chorando? Você está chorando como quem perdeu tudo? Ou como quem ainda não percebeu que a tumba está vazia? Às vezes a vitória já existe, mas você não consegue reconhecê-la. Vamos confiar que Deus está nos dirigindo sempre em vitória. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, diz a palavra de Deus. Mesmo quando você não percebe, você está avançando, se você estiver firmado nele. Mas você está estacionado, empacado, até regredindo quando você ignora as palavras dele. Hoje é dia de levantar, despertar mais uma vez para o que está na frente. Deus está querendo te levar para frente. Maria podia ficar estacionada na morte e chorando pela perda. Mas Deus tinha um novo tempo para ela e para mim, para você também. Depois da morte ter se tornado vida e a morte ter sido vencida, e a gente experimenta hoje uma vida que não tem fim. Você já parou para perceber que o Espírito que habita em você é o próprio Espírito que habitava em Cristo? É a própria presença dele. Deixa ele transformar você um dia de cada vez, pela renovação da sua mente.
pela ligação genuína, pela conexão verdadeira com Ele. Toma essa decisão hoje. Não deixe as circunstâncias serem uma nuvem tão escura que você não enxerga mais nada. Não, a tumba está vazia. Alguma coisa aconteceu. Eu preciso descobrir o que é. Você vai descobrir. Teu Senhor vive. Isso faz toda a diferença. Amém? Ore comigo. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, graça e bondade, todo dia revelados na nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado conosco, porque hoje o Senhor tem uma direção específica para cada um de nós. Eu coloco, meu Pai, a vida dos meus irmãos e a minha vida, trazendo até o teu altar, nessa manhã, aquilo que tem provocado dor e sofrimento na nossa vida. Trazemos a Ti, meu Pai, essa crise familiar. Trazemos, Senhor, a Ti esse divórcio que foi inevitável. Trazemos até o Senhor esse problema grave de saúde, esse diagnóstico que apareceu. Trazemos a Ti, meu Pai, uma dívida que se tornou um gigante. Trazemos até o Teu altar, meu Pai, uma conta para pagar que a gente não esperava. Uma dor profunda. Trazemos a Ti, meu Pai, os nossos mais altos arrependimentos de decisões erradas que tomamos. Como a gente queria poder voltar atrás e mudar. Mas já aconteceu. Nós queremos olhar para frente. E nós, meu Pai, diante do Teu altar, queremos enxergar vida e não morte. Queremos reconhecer que mesmo quando parece que tudo acabou, há um novo começo. Guia-nos, Senhor, dirige-nos e muda a nossa sorte. Um dia de cada vez nós vamos ter, meu Pai, a resistência, a paciência, a perseverança de continuar. Porque a nossa vitória está em continuar e não desistir. Nós Te louvamos, Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua presença e pela vida ressurreta do nosso Salvador que habita em nós. Abre os nossos olhos, ajuda a gente a enxergar, mostra qual é o próximo passo e nós vamos Te dar sempre toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como Deus é bom, né, gente? Eu não canso de ficar surpreso com a bondade dele. Isso não pode mudar nunca. Que Deus abençoe você. Todo mundo que chegou agora aí, ó, chegou no finalzinho, mas vai ficar aqui gravado. Você não pode deixar de assistir. Hoje foi muito legal, muito bom. E a todo mundo que me acompanhou desde o início, obrigado pela sua companhia. Que muito, 1000 vezes melhor do que eu consigo traduzir, Deus tenha falado ao seu coração, enchido você de mais um pouco aí de esperança para o tempo que você está vivendo. Amém? Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã outra vez, quinta-feira amanhã, hoje é quarta, né? Para mais um devocional, começando 7 em ponto. Te vejo aqui ao vivo, ou então te vejo depois. Aliás, você me vê depois, né? Se você está assistindo depois, que eu acho que é uma ótima ideia também, tá? Eu recomendo. Estar ao vivo é muito legal também, né? Porque a gente está participando de algo ali simultaneamente, tem o seu valor. E eu gosto muito da companhia dessa turma aí. Sempre cada vez mais gente aí. Obrigado pela sua companhia, muito obrigado. Compartilha com alguém. Se isso te abençoou, você vai estar abençoando, você não faz nem ideia, vai estar abençoando muita gente aí. Talvez mais do que você imagina. Às vezes você compartilha com uma pessoa e ela compartilha com mais 70. Olha aí, pode ser uma bênção muito grande, né? É isso aí, nós estamos no mês de abril. Semana que vem, está cedo para falar isso para você, mas tem 2 feriados, né? Eu penso que não vai mudar nada aqui para a gente, talvez isso seja normal, porque eu não pretendo viajar nem nada. Mas não muda o fato. E se houver alguma mudança, talvez seja no horário, mas a gente mantém nosso devocional diário, tá bom? Eu espero que você curta. Feriadão, mais um. Não chega a ser um feriadão, embora hoje eu li que o prefeito do Rio, se eu não me engano, está dando, não sei se é o prefeito, ponto facultativo na quarta-feira para algumas pessoas, ou seja, faz sentido, né? Feriado na terça, feriado na quinta, muita gente vai matar a quarta aí.
Faz parte. Tem tanta coisa para a gente fazer, né? Trabalho à beça, mas esse ano é lotado aí de feriados. É bom poder descansar também, eu curto, que você aproveite. Mas está cedo para a gente falar disso, ainda falta uma semana. Amanhã a gente está junto e que Deus te abençoe ricamente, hoje e sempre. A gente se vê. Paz.